Bora aprender 10 fatos importantes sobre a Primeira Guerra Mundial? Tópico 1. A Europa, antes do início da Grande Guerra, vivia uma época de prosperidade e tranquilidade, que foi chamada de Belle Époque, quando houve muitos avanços tecnológicos como o pneu de borracha removível, o Peugeot número 3 e o cinema dos irmãos Lumière. O centro dessas mudanças foi Paris. As nações que ficaram fora da partilha da África e da Ásia não estavam contentes. Precisando de novos mercados e fontes de matérias-primas, os ânimos se acirraram no início do século XX. As potências europeias começaram a se armar, já se preparando para uma guerra. Esse processo ficou conhecido como Paz Armada, tendo como grande laboratório de testes os conflitos na Ásia e na África. E depois de perder os territórios da Alsácia-Lorena para a Alemanha na Guerra da Prússia, surge o revanchismo francês, com um sentimento de vingança contra os alemães. Junto disso, a Inglaterra não estava contente com a concorrência industrial alemã, que ameaçava o monopólio inglês. E os russos não reagiram bem à tentativa alemã de construir uma estrada de ferro ligando Berlim a Bagdá. A estrada cortaria regiões ricas em petróleo, que a Rússia tinha interesse. A divisão da Europa. Nesse clima de tensão, a Europa se divide. De um lado, a Tríplice Aliança, formado pelo Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. Esse bloco foi formado em 26 de maio de 1882. O objetivo principal era construir uma barreira político-militar que isolasse a França na Europa Ocidental. A Itália tinha uma situação difícil nesse acordo, porque sua população não era favorável a um acordo com o Império Austro-Húngaro, inimigo do processo de unificação italiano. Vale lembrar que a Itália deixou a Tríplice Aliança em 1915. O país alegou que o acordo havia sido criado para defesa e a Alemanha tinha tomado uma postura de ataque. O segundo bloco é a Tríplice Entente, formado pelo Império Britânico, a França e o Império Russo. Esses países tinham discordâncias políticas e militares, mas se uniram para se opor às ideias expansionistas da Tríplice Aliança, principalmente da Alemanha. O estopim. Esse é o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco. Ele fez uma viagem até Sarajevo, atual capital da Bósnia, que na época pertencia à Áustria-Hungria. Lá, pretendia anunciar a formação de um grande império que elevaria a Bósnia e a Herzegovina à mesma condição política da Áustria e da Hungria. Era uma estratégia diplomática para acalmar os nacionalistas que estavam dando trabalho na região. Porém, Ferdinando sofreu, durante a sua visita, um atentado terrorista organizado pelo Grupo Mão Negra, em 28 de junho de 1914. O ativista nacionalista que efetuou os disparos foi o sérvio Gavrilo Princip, que também acabou matando Sofia, a esposa de Ferdinando. Esse atentado gerou uma crise entre a Sérvia e a Áustria, e em 23 de julho de 1914, os sérvios receberam um ultimato para suprimir os movimentos subversivos e para investigar o crime. O ultimato foi negado, que acabou desencadeando um rompimento diplomático e, em 28 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia seguinte, a Rússia mobilizou seus exércitos em apoio à Sérvia e a Alemanha fez o mesmo em relação à Áustria. E como havia o sistema de alianças, acabou configurando uma guerra geral. Foi isso. Oficialmente, a guerra começou em 28 de julho de 1914 e continuou por mais 4 anos. Podemos dividir a guerra em 3 fases. A primeira é conhecida como Guerra de Movimento. As tropas tinham como estratégia a movimentação e a ocupação dos frontes. A Alemanha tinha artilharia pesada e se movimentaram muito rápido, passando pela Bélgica e chegando próximo a Paris. Nesse momento aconteceu a Batalha do Marne e os franceses conseguiram conter os alemães que recuaram. A segunda fase foi chamada de Guerra de Trincheiras.
Foram construídos quilômetros de trincheiras onde os soldados protegiam. Apareceram também novas armas como as metralhadoras e os tanques. Os franceses e alemães formaram as trincheiras na frente ocidental e se enfrentaram com metralhadoras e canhões. As ofensivas de 1918 deram início à terceira fase. Novas armas bélicas foram utilizadas, os tanques e os aviões de caça, além da chegada de um grande contingente, mais de 1 milhão de soldados norte-americanos. Às 4h20 do dia 8 de agosto, os aliados lançaram uma ofensiva em Amiens, noroeste da França. O objetivo era abrir as linhas ferroviárias que passavam por lá. Deu certo. Em um único dia, eles avançaram 13 quilômetros e as grandes baixas alemãs deixaram as tropas desmoralizadas. Daí para frente, os aliados não pararam. Foi o início da ofensiva dos 100 dias, que levou à conclusão da guerra. Durante a Primeira Guerra, os Estados Unidos foram os principais fornecedores de alimentos e armamentos para a França e a Inglaterra, além de empréstimos dos bancos norte-americanos. Para que os Estados Unidos pudessem receber seus lucros e ter retorno, era necessário que a Entente saísse vencedora da guerra. Se a França e a Inglaterra perdessem, as dívidas dificilmente seriam pagas. A presença de submarinos alemães no Oceano Atlântico prejudicava o comércio na região e ameaçava a soberania norte-americana. E em 1917, os Estados Unidos entraram com soldados na Primeira Guerra, ao lado da Entente. A presença dos Estados Unidos foi decisiva para a vitória, pois pegou os alemães cansados depois de 3 anos de guerra. Outra mudança no cenário foi a saída da Rússia. Depois de 3 anos de conflito, crises sociais marcavam a Europa e a Rússia. Faltavam comida e as mortes nas batalhas aumentavam. Os feridos e mutilados também. As nações tinham que recompor seus exércitos. O alistamento militar passou a ser obrigatório e os reservistas e camponeses foram convocados. Isso causou graves problemas na Rússia, que estava em desordem social. Em fevereiro de 1917, o Partido Liberal Russo destituiu o czar Nicolau II do poder. Depois, Lenin e Trotsky, à frente do Partido Revolucionário, lideraram a Revolução Russa, implantando o socialismo. Uma das primeiras medidas foi tirar os soldados russos da guerra. Lenin assinou um tratado de paz em março de 1918. Esse tratado foi chamado de Brest-Litovsk. Com ele, a Rússia perdeu vários territórios para a Alemanha, como a Estônia, a Lituânia, a Ucrânia e a Finlândia. As armas usadas na Grande Guerra resultaram em uma matança nunca vista. Criadas ou modificadas pela Revolução Industrial, algumas delas estrearam na Primeira Guerra, aumentando muito o número de mortes. Os primeiros gases usados na Primeira Guerra foram o gás cloro, mostarda e o fosgênio. Tanto os países da Aliança quanto da Entente usaram os gases contra os seus adversários. O mais devastador era o mostarda. A base de perita ganhou esse nome por causa do cheiro picante de mostarda. Além da asfixia e ressecamento das vias respiratórias, esse tipo de gás provocava também erupções na pele, cegueira instantânea e ruptura dos vasos sanguíneos, deixando os soldados disformes. Na Batalha de Ypres, na Bélgica, em 22 de abril de 1915, os alemães lançaram gás cloro sobre trincheiras ocupadas por britânicos, franceses e argelinos. Em apenas 10 minutos, 5.000 soldados estavam mortos e milhares de feridos. Os encouraçados surgiram na Inglaterra em 1906, com o lançamento do imenso navio de guerra de mais de 18.000 toneladas, o HMS Dreadnought, com 10 canhões e motores a gás. Os aviões foram a maior inovação armamentista da Primeira Guerra. Mesmo inventados recentemente, já participaram da guerra. Logo, alguns pilotos ficariam famosos. O maior deles foi o alemão Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho. Submarinos foram usados principalmente pela Alemanha, que visava arruinar a poderosa marinha de superfície britânica e tomar o controle dos mares. Metralhadoras. Embora sua invenção tivesse ocorrido algumas décadas antes pelo norte-americano Isaac Newton Lewis, na Primeira Guerra ela foi aperfeiçoada e largamente usada. O lança-chamas foi desenvolvido em 1901 pelo alemão Richard Feller.
Ele começou a ser usado pelo exército alemão em 1911. Franceses e ingleses também utilizaram, mas em pequena escala, pois colocava em perigo seu operador. O efeito psicológico dessa arma era devastador. O desespero e os gritos dos soldados ardendo em chamas e o forte cheiro de carne humana queimada era brutal. Os tanques de guerra foram criados pelos britânicos com a esperança de quebrar o impasse da guerra de trincheiras. Em 1916, o Mark I ainda era confuso e demandava a paciência dos seus tripulantes. Vamos falar sobre as 3 principais batalhas na Primeira Guerra. A primeira batalha foi Jutlândia, em 31 de maio de 1916. Foi a maior batalha naval da Grande Guerra e envolveu as maiores frotas navais da época, a da Alemanha e da Inglaterra. Essa batalha contou com a participação de cerca de 100 mil homens e 250 navios de guerra. O objetivo alemão era acabar com o domínio inglês no Mar do Norte. O resultado foram 8.700 mortos. Os ingleses perderam 14 embarcações e os alemães 11. O resultado foi inconclusivo, porém hoje é consenso que a vitória foi estratégica inglesa, porque apesar de ter perdido mais navios que os alemães, eles mantiveram o controle do Mar do Norte. Os alemães se limitaram a ações submarinas. A segunda foi a Batalha de Verdun, que ocorreu entre os meses de fevereiro e dezembro de 1916, na cidade de Verdun, na França. Os alemães atacaram rápida e pesadamente para poder intimidar a França e negociar a paz, mas não deu certo e os franceses reagiram violentamente e venceram o conflito. Foram 300 dias de terror, 60 milhões de disparos, e o confronto mudou o relevo da cidade e traumatizou os sobreviventes. Ainda hoje, nos passeios pelas florestas de Verdun, guias e turistas se encontram com esqueletos, projéteis e outros traços da batalha. Nela, 162 mil franceses e 143 mil alemães perderam a vida, fora os feridos e desaparecidos. A Batalha de Somme envolveu a França e o Império Britânico contra a Alemanha. Aconteceu entre julho e novembro de 1916, em Somme, na França. Considerada a batalha mais sangrenta da Primeira Guerra, visava impedir o avanço alemão no território francês. Foi muito sangrenta. Já no primeiro dia de combate, cerca de 19 mil britânicos morreram. Os alemães enfrentaram dificuldades, porque os navios britânicos impediam a chegada de alimentos para eles. Esse foi o primeiro conflito onde foram usados os tanques de guerra. Essa batalha resultou em 600 mil baixas de franceses e ingleses e cerca de 460 mil alemães. Uma curiosidade é que Adolf Hitler participou e foi ferido nessa batalha. O fim. No início de 1918, a Alemanha foi perdendo o fôlego. Isolada, não tinha condições de sustentar a guerra. Em 11 de novembro de 1918, em um vagão de trem na cidade de Copenhague, na França, alemães e aliados assinaram um armistício, representando a rendição alemã e o fim da guerra. Após a rendição alemã, entre 1919 e 1920, aconteceu em Versalhes, na França, uma conferência com a participação de 27 nações vencedoras do conflito. O Tratado de Versalhes impõe duras condições à Alemanha, que foi considerada a única responsável pela guerra. Os principais pontos dos tratados foram a devolução das regiões de Alsácia-Lorena para a França, cedeu território à Bélgica, Dinamarca e para a Polônia. O exército alemão foi limitado a 100 mil soldados, a marinha ficou com 6 navios e a força aérea não foi autorizada. Da Alemanha foi exigido 132 bilhões, depois reduzido para 112 bilhões de marcos, como ressarcimento aos vencedores. Os tristes números da guerra. 70 milhões de soldados participaram do confronto. 10 milhões foram mortos. 20 milhões ficaram feridos. 3 milhões de mulheres ficaram viúvas. 6 milhões de crianças ficaram órfãos. Entre 5 a 10 milhões de civis foram mortos ou mutilados. 10 milhões de refugiados em toda a Europa. Foram feitos 6 milhões de prisioneiros. O custo da guerra foi de 180 bilhões de dólares. 7 bilhões de combatentes foram mutilados para o resto da vida. Aproximadamente 8 milhões de cavalos morreram.
Cerca de 1 milhão de cães, gatos e pombos-correios usados na guerra também morreram. Você sabia que aqui no História Top 10 tem um resumo prontinho para você em PDF? É só você usar o QR Code, entrar no grupo do Telegram, que ele vai estar lá para você baixar. Aproveita!